Em minha opinião, face àquilo que tem acontecido e particularmente aquilo que aconteceu hoje aqui no Parlamento, é manifesto que o Sr. Ministro das Finanças não tem condições para continuar no desempenho deste cargo. Esta semana no PSD TV, o Ministro das Finanças não tem condições para continuar no cargo. Portugal deve preparar-se para uma segunda vaga da pandemia. O Presidente do PSD considera que após entregar 850 milhões de euros ao novo banco, sem dar conhecimento ao Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças não tem condições para continuar no cargo. É manifesto que o Sr. Ministro das Finanças não tem condições para continuar no desempenho deste cargo. Ele não foi leal ao Primeiro-Ministro, ele tem já uma crítica pública do próprio Presidente da República. Hoje à tarde, aqui no debate na Assembleia da República, a bancada do PS já não o defendeu e hoje de manhã na Comissão o Sr. Ministro disse que seria irresponsável não se pagar e esperar pela auditoria. Ao dizer que isso era irresponsável, ele está a considerar que quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, seriam irresponsáveis. Sublinhando que se fosse com ele, o Ministro ou se demitia ou era demitido, Rui Rio afirmou que a partir deste momento é sobre o Primeiro-Ministro que recai um juízo negativo. Eu entendo que o Ministro das Finanças, se continua em funções, face àquilo tudo que aconteceu, designadamente hoje, com o Presidente da República, com o próprio Primeiro-Ministro e depois aqui no Parlamento, eu entendo que aqui já farei depois um juízo negativo daquilo que é a opção do próprio Primeiro-Ministro. E o juízo chegou no dia seguinte, após o comunicado do Primeiro-Ministro, com Rui Rio a considerar que Mário Centeno não passou a ter condições para continuar. Numa publicação através da sua conta oficial da rede social Twitter, o presidente do PSD questiona se, com esta decisão, a força do Ministro das Finanças é superior à do Primeiro-Ministro. No Parlamento, o debate sobre o programa de estabilidade foi dominado por este caso e pela falta de condições de Mário Centeno para continuar no cargo de Ministro das Finanças. Estamos precisamente num momento especial. Temos uma pandemia por todo o lado, que temos uma economia em recessão, que temos uma crise social gravíssima, um programa de estabilidade que todos já percebemos que o não é, e um Ministro das Finanças que também só o é formalmente porque está a prazo nestas funções. E faltou a estabilidade política por responsabilidade do Governo, do próprio Governo e dos conflitos que foram criados entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro. Descumprimentá-lo, dar-lhes parabéns pela vitória retumbante que teve ontem à noite sobre o Sr. Primeiro-Ministro e já agora perguntar-lhe qual foi o preço dessa vitória. Vai ser obrigado a continuar no Governo muito mais tempo? Teve que abdicar do Banco de Portugal em troca de outro cargo internacional? Ou, Sr. Ministro, será que a partir de setembro vamos ter a oportunidade de o ter aqui deste lado como deputado? Porque neste momento o senhor só faz de conta que é Ministro. A poucos dias do início da segunda fase do desconfinamento, Rui Rio reuniu com o Primeiro-Ministro. No final do encontro, o Presidente do PSD reafirmou que a partir de junho, Portugal tem de preparar-se para uma eventual segunda onda da pandemia de Covid-19 no inverno. Há depois também uma outra situação que é muito relevante aqui, que é o facto de haver uma probabilidade, como todos sabemos, muito razoável, de podermos ter uma segunda onda da pandemia no inverno, portanto no fim do ano. Se isso acontecer, nós não podemos encerrar a sociedade e a economia da mesma forma que foi encerrada em abril, porque a economia pura e simplesmente não aguenta. Bom, então nós temos durante o mês de junho, e o mês de julho, mas particularmente o mês de junho, aprendermos a como fazer no caso de termos uma segunda onda, em que vamos ter de fechar alguma coisa, mas não podemos fechar tudo. E, portanto, isto é também uma forma de o país aprender a lidar com a situação, que todos desejamos que não venha a acontecer no fim do ano, mas se acontecer, nós temos de ter capacidade de resposta. Subscreva o canal do PSD no YouTube, acompanhe as nossas redes sociais e tenha um bom Dia Internacional da Família. Amor.
distância. Afetos. Saudade. Nunca como agora o espírito de família, como o conhecemos, foi tão posto à prova. A distância passou a ser prova de amor. Os afetos adaptaram-se à saudade, mas a família tornou-se mais forte. Feliz Dia Internacional de todas as famílias.